Bom, muito boa tarde, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Estou aqui mais uma vez para expor a palavra de Deus para que vocês entendam, para que você busque a Jesus, para que você não fique nesse mundo cheio de prazeres, cheio de bom gosto, para que você não se apegue a esse mundo, fique muito bem nesse mundo acabar e não está tão distante e não tardará está muito próximo ainda. Então eu peço a vocês que escutem, que assistam esse vídeo. E se você acha que eu estou mentindo, tudo que eu dizer está na Bíblia. E se você abrir a vossa Bíblia e acompanhar comigo, tá bom? Bom, a Bíblia conta que durante os fins dos tempos, Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados do mundo, como o último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre seus tempos futuros. E esse julgamento será dividido em duas partes, o 7 selo e as 7 trombetas. Neste vídeo falaremos especificamente dos 7 selos. Em sua visão, João viu um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento no mundo. O apóstolo chora porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para o João e diz, em Apocalipse 5:5, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, em Apocalipse 5:6-14. Diz o Cordeiro, então, pega aquele pergaminho, somente ele é digno de abrir. Em seguida, aquele que os cercavam se prostraram ao chão e o adoraram. Cristo então começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo, a vinda do Anticristo. O apóstolo João escreveu em Apocalipse 6, versículo 1-2, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Escutem bem, o que significa este cavalo branco? Eu vou explicar agora aqui neste vídeo. O cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro dele abre as portas para que o Anticristo venha ao mundo. Nessa visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será uma pessoa poderosa que chegará com o discurso de promover a paz pelo mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que a sua verdadeira intenção é enganar pessoas e dominar o mundo. O segundo selo, o espírito de guerra. Em Apocalipse 6:4. Sobre o segundo selo,
João teve a seguinte visão. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Este segundo selo, aberto por Jesus, marca a chegada do espírito da morte, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante este período, boa parte da terra morrerá. Perceba que esse cavalo do Cavaleiro Vermelho tem uma grande espada, e acredita-se que ela representa o castigo, ou seja, Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. O terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão dessa maneira, em Apocalipse 6, versículos 5 a 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, houve o terceiro ser vivente dizer: Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevadas por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Na cultura judaica, a cor preta significa o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o Cavaleiro Preto trará ao mundo, quando Jesus abrir o terceiro selo. Perceba que ele carrega consigo uma balança que, segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome. Pois a balança seria símbolo por falta de alimento e dos preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era salário comum de 1 dia de trabalho. Isso quer dizer que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir pouco sustento. O quarto selo, o espírito da morte. O apóstolo João traz consigo as seguintes revelações. A chegada dos últimos cavaleiros em Apocalipse 6, versículos 7 a 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, houve a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela fome e pela espada, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do 4º selo permitirá que o espírito da morte acabe por 1/4 da população da terra, e grande parte destas pessoas, infelizmente, será levada pelo inferno. Elas morrerão por causa da guerra, fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores, e também pelos ataques dos animais selvagens que, por causa da falta de comida, devorarão os seres humanos. O 5º selo, desejo de justiça.
ao ver Jesus